Olá, pessoal do Mova-me. Espero que vocês estejam bem, os familiares, os amigos também, e que vocês estejam aproveitando muito aí essa mentoria da Carla. Eu acredito muito nesse poder do grupo, né? Até porque eu e a Carla a gente se conheceu num grupo, e então espero que aí vocês possam se ajudar bastante. E eu fiquei muito feliz da Carla ter me convidado para essa aula de bônus. Bom, eu sou consultora financeira e eu tentei separar aqui dois itens que é bem interessante para a gestão financeira de quem pretende ter um negócio e de quem já tem um negócio. É bem desafiador, né? A gente escolheu assuntos importantes, porque são muitas coisas importantes, mas eu acho que, espero que vocês no final dessa aula, vocês consigam aí ter aprendido bastante coisa. Os dois tópicos que eu escolhi seria como dar os primeiros passos, então por onde começar, e o outro é como tornar o meu negócio viável. A gente tem muitos empreendedores aí que não tem um negócio lucrativo e tudo que entra sai, então a pessoa fica patinando nas finanças e às vezes nem vale a pena empreender, é mais dor de cabeça. Então é interessante eu apresentar aqui algumas coisinhas para vocês. Bom, se você já validou sua ideia, né, a Carla tá ajudando muito nisso, então se você já validou sua ideia, já forneceu serviços, né, ou produtos para amigos próximos, enfim, a Carla deve ter ensinado bastante coisa para vocês. Para você oficializar a sua empresa, normalmente as pessoas começam com MEI. Se você já tem um contrato grande, vai prestar serviço para alguma empresa grande e tal, então aí você conversa com o contador para abrir uma empresa simples ou lucro presumido. Mas normalmente as pessoas começam pelo MEI, né? O MEI ele tem diversos códigos de atividades que dá para você enquadrar aí no que você vai oferecer e o faturamento teto dele é 81 mil por ano, então por isso que tem muita gente que trabalha como MEI. Eu mandei um documento para Carla, então é interessante que vocês olhem a comparação, né? Por isso que é legal a gente começar pelo MEI. O MEI você não precisa pagar um contador, é muito fácil você abrir, você sozinho consegue abrir, você sozinho consegue fazer as obrigatoriedades, né? Que é uma declaração anual. Então você mesmo emite a nota fiscal, é bem simples. Tomem cuidado, é muito rápido que você abre tudo pela internet. E tomem muito cuidado, porque quando você dá um Google, os primeiros sites que aparecem não são o oficial, né? Então, o oficial é o .org. Eu também coloquei no documento que eu mandei para Carla. Então, fique atenta, porque muita gente já clicou no link errado e já pagou taxa a mais. Então, você não paga nenhuma taxa para começar, para abrir o MEI. Você só paga a taxa mensal, que gira em torno de 50 a 60 reais. Depende se você vai vender produto e serviço, ou só produto ou só serviço. A maioria dessa quantia é para o INSS. Então, quando você começa a pagar MEI, você também tem alguns direitos do INSS. Por exemplo, se você quebrar o braço ou torcer o pé e te impedir de trabalhar, você pode dar entrada no INSS e receber um auxílio. Se você ficou grávida, você tem um auxílio maternidade de 4 meses. Então, é interessante, né? Até para compor a nossa aposentadoria lá, que a gente nem sabe se vai ter, mas é interessante, né? Você tá com o MEI. Nessa comparação, vocês conseguem observar a diferença do resultado líquido, né? Então, eu coloquei o MEI, o Simples e, no caso, o lucro presumido. Então, o valorzinho lá embaixo é o valor líquido que você vai ter. No caso do MEI, eu coloquei aqui você emitindo uma nota fiscal, por exemplo, de 5 mil no mês. Então, no MEI não tem nenhuma retenção, você vai pagar só a DAS, que por sinal, essa comparação foi de uma apresentação bem antiga que eu fiz, de 2017, então não é esse valor de 51, deve estar uns 56, e aí o valor líquido passa a ser 4.900 e alguma coisa. Já se você optar pelo Simples, a menor alíquota que vai ter, o Simples ele tem diversas alíquotas, que é diversas porcentagens. Então, depende do que você vai oferecer, ele se enquadra em uma. Aqui eu simulei como 6%. Então, do valor que você emite a nota fiscal, você vai ter que pagar 6% de imposto. E o Simples, como o nome já diz, ele já enquadra ali um monte de tipo de impostos, tributações. Então, você paga uma DARF só. Para você ser simples, você precisa pagar um contador. Então, o MEI você já não precisa pagar. Então, além disso, tem o valor do contador também. E aí você repara lá que já o valor já diminui o valor líquido, né? 4.700.
Por exemplo, tem código de atividade, se você pegar código de atividade de consultoria, é uma alíquota bem alta, 19%. Então, assim, vai depender muito do tipo de serviço que você vai oferecer, tá? É muito interessante você conversar com mais de um contador para eles enquadrarem. Às vezes tem algum tipo de atividade que você faz que se enquadra em vários tipos de códigos. E aí você pode aproveitar o que é menos, né? Até porque a gente não tem muito retorno aí dos impostos que a gente paga. E é muito difícil empreender no país. Então, realmente a gente tem que acabar optando algo melhor pra gente. E tem o lucro presumido, né? O contador é a melhor pessoa que vai poder analisar o que é melhor para você. Em alguns casos, às vezes é melhor se enquadrar no lucro presumido, mas existem fatores que vai identificar qual que é a melhor alternativa para você, tá? É número de funcionários, é o faturamento, quanto que você costuma faturar por ano. Então, tem algumas variáveis aí que o contador que vai te ajudar a escolher. Mas só para vocês terem noção de como é complexa a nossa tributação. Tem ali do lucro presumido. Então, do lucro presumido ou do lucro real, a gente não paga uma DARF só, a gente paga várias guias de impostos. Então, normalmente até o contador fica mais caro quando você é optante pelo lucro presumido. Então, tem o IRFF, tem o CSL, tem o COFINS, tem o PIS. Esses impostos, os primeiros, eles já são descontados direto da nota fiscal. Então, quando você emite a nota de 5 mil, você já vai receber o valor líquido na sua conta, no caso, de R$ 4.692,50, porque são impostos que eles são retidos na nota. E aí, o seu cliente que vai ter que pagar esses impostos. É bem complexo, né, gente? Mas o contador, ele auxilia em tudo isso. E tem os impostos trimestrais, que vai depender muito do faturamento. Então, se você faturou até 60 mil no trimestre, ele vai deduzir essas porcentagens aí de IRPJ e de CSSL. Além disso, tem o ISS também, que é um tributo do município onde você vai abrir empresa. O de São Paulo é 5%, então nesse caso é R$ 250 de ISS, que você paga no mês seguinte, você paga no dia 10 do mês seguinte. Então, assim, para você começar, o ideal é o MEI mesmo, tá? E se você já tem um contrato grande, vai fornecer algum contrato, mais de 81 mil por ano de emitir nota, aí você conversa com o contador e vê no que se enquadra, tá bom? Enfim, para você oficializar o MEI, você entra no site, né, nesse daqui que está aí no documento também, é o .org. Você cria o MEI no mesmo dia, você coloca as informações lá rapidinho. Para você emitir nota, a partir do momento que você oficialize ali, você já tem que pagar as DARFs mensais, tá, gente? Tem gente que acha que porque não oficializou na prefeitura, as DARFs não estão rolando, mas elas estão rolando, tá? Então tome muito cuidado para não esquecer lá. Às vezes até é interessante deixar no débito automático mesmo, não dá tanto trabalho para você entrar todo mês lá no banco e pagar. Você precisa oficializar isso na prefeitura do seu município também. Então, cada prefeitura funciona de um jeito, bastante já estão, né, com meio digital aí, então você consegue oficializar por lá e emitir as notas fiscais. Gente, pelo Google também você encontra muita coisa sobre o MEI. A única obrigatoriedade dele é você fazer uma declaração anual. Então, até esse mês, né? Eu não sei se eles mudaram o prazo por conta da pandemia, mas normalmente até maio do ano seguinte você precisa declarar o total de notas que você emitiu no ano anterior. Então, no caso, se você já está operando pelo MEI, né? Você vai lá no site da prefeitura, pega o total de notas emitido de janeiro a dezembro de 2019 e lança lá. É muito simples, são só alguns cliques, então é bem tranquilo, tá? Então, assim, basicamente é isso para abrir o MEI. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aí pra Carla, a Carla me manda, ou me segue lá no Instagram, eu tô sempre respondendo os directs, mas é tranquilo, tá? E o outro assunto é esse daí também que tá no documento, então eu achei bem interessante, uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Então eu coloquei aqui a estrutura empresarial e a estrutura de finanças pessoais, como elas são diferentes. E quando a gente opta em abrir um negócio, o ideal é que a gente olhe para esses valores separados, né? Então, assim, se o seu negócio é pequeno, até dá para controlar na mesma conta, mas hoje em dia a gente tem a conta digital, então, assim, fica muito melhor a gente controlar separado, tá? Mas, assim, também não
Na prática rola tudo junto também, mas é interessante que você tenha um controlezinho, um caderninho, uma planilhazinha, só para você vai ver como faz diferença você olhar para os números dessa forma, né? Então, para o seu negócio se tornar lucrativo, bom, primeiro, se você tá naquela salada de contas do negócio e contas pessoais, né, despesas pessoais, tudo junto, é interessante você separar essa salada. Então, dá uma olhadinha nesse documento, vê como a estrutura pessoal é diferente, né? Então, na estrutura pessoal, a gente coloca esses gastos essenciais e os gastos não essenciais. E aí você tem essas opções do que fazer com o saldo. Então, normalmente, os gastos essenciais, a gente não consegue cortar eles, né? A gente consegue dar uma remanejada. Então, às vezes, dá pra gente diminuir um pouco de transporte, aumentar um pouco de moradia, né? Morar mais perto do local onde você costuma trabalhar. Então, alimentação também dá para remanejar alguma coisa, né? Parar de gastar tanto em restaurante e comprar mais em casa, mas assim, normalmente os essenciais são aqueles gastos que a gente não dá para cortar, dá pra gente dar uma remanejada. E os não essenciais são aqueles que dá pra gente cortar. Então, assim, só que não tem como a gente cortar todos os gastos que a gente costuma ter. Realmente é muito difícil. Então, assim, às vezes você vai fazer um sacrifício por um período e depois você não vai aguentar e aí vai estourar. Normalmente acontece isso. As pessoas falam, não vou comprar nada esse ano, aí chega no ano seguinte estoura tudo porque quer recompensar, né, um sacrifício que fez. Então, você tem que tomar muito cuidado. A Carla, ela é muito boa também para sacar esses vazios, né? Vazio que a gente tem dentro da gente. Então, tem gente que gasta muito, tem gente que poupa muito. Então, um pouquinho aí de autoconhecimento é interessante para você saber lidar com o dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro, a gente pega muitas crenças dos pais da gente. Então, se o pai falava que dinheiro era sujo, que só quem era rico, quem era rico era que estava roubando, estava, enfim, fazendo alguma coisa de errado. Então, a gente tem muitas crenças aí por conta das gerações mesmo, né? Então, e também eu vejo muito que o empreendedor que ele não sabe lidar com o dinheiro, ele tende a também tratar o dinheiro como uma batata quente. Ele quer ficar gastando, quer ficar pagando boleto. Então, é legal você também conhecer o seu perfil dessa relação com o dinheiro, tá? Dar uma investigada nisso, porque quando a gente empreende é muito bom a gente ter uma boa relação com o dinheiro. Então, você identificando o seu padrão de vida, né? Esse valor vai ser o seu prolabore, que daí você vai jogar no cálculo dos negócios, né? Da estrutura empresarial. É interessante que a gente sempre ganhe mais do que a gente gasta, né? Então, eu coloquei as opçõezinhas aí de quando tem o dinheiro, né? O positivo, a gente vê se a nossa reserva financeira tá ok. Então, se não tiver ok, a gente coloca dinheiro para ter uma reserva financeira, até porque aí vocês estão entendendo o que é uma reserva, a necessidade de uma reserva financeira, né? Aplica para a terceira idade, então a gente está vivendo aí no auge do nosso corpo físico, então é a hora da gente batalhar mesmo, lutar bastante para juntar um dinheiro aí para nossa terceira idade, porque vai chegar uma hora que o nosso corpo físico não vai aguentar dar conta igual dá hoje. E, por último, gastar. Então, por isso que eu falo que é muito difícil também você cortar todos os gastos não essenciais, porque senão não é sustentável. A gente tem que viver num mundo sustentável. E aí, conforme você vai tendo um faturamento estável do seu negócio, você vai podendo elevar esse padrão de vida, mas tudo junto, né? Então, você vai aumentando sua reserva financeira, vai aportando mais, né, para ter uma aposentadoria bacana e vai gastando mais. Então, tudo tem que caminhar junto para ficar de uma forma sustentável. É muito comum pessoas autônomas ou pequenos empreendedores ser aquele famoso rico e pobre, né? Rico-pobre, porque no mês a empresa dá dinheiro, daí ele gasta tudo, tá rico. Já no outro mês não ganha muito, é um mês de sazonalidade, então você vai começar a entender os períodos que seu negócio também não vende muito, as altas, as baixas, e aí você vai conseguindo se adaptar melhor a essas reservas financeiras, tudo. A gestão financeira é isso, gente, tá? E a empresarial, né? A estrutura empresarial já é diferente, então a gente já vai trabalhar com esses outros nomenclaturas, esses outros fatores, né? Então, quando você vai empreender, é muito interessante que você conheça o que é custo fixo e o que é custo variável. Que tem gente, né, que fala despesa e receita. O custo variável, é toda aquela despesa, todo aquele custo que incide no seu serviço ou no seu produto. Então, quanto mais você vende, mais esse custo vai aumentar.
Então, se você vende, por exemplo, caneta, o custo variável é a matéria-prima da caneta, o tubinho da caneta, a carga da caneta. Então, você vai comprar isso e vai revender, né? Então, quanto mais você vende canetas, mais você gasta comprando o tubo, comprando a carga, né? Se você é uma terapeuta e aluga uma sala a cada vez que você vai atender, então o custo variável é essa porcentagem do estabelecimento. Então, se você paga 30% do estabelecimento toda vez que você vai fazer um atendimento lá, esse é o custo variável do seu serviço. Tá? Já o custo fixo é aquele que você paga ele independente se tiver faturamento ou não. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu vejo que muitas pessoas, né, que têm o sonho de empreender e tal, vai abrir um negócio, já aluga uma sala bonita, então aquele aluguel da sala, ele só tá meio que comendo o seu lucro, porque você só vai ter lucro depois que você pagar todo esse custo fixo, mais o custo variável também, né? Então, depende muito do negócio, tá, gente? Depende muito do negócio. Então, essa estrutura aí é a empresarial. Então, tem a receita. Para eu ter uma receita de 50 mil, eu sei que meu custo variável é 30% em cima da minha receita. Então, eu vou ter 15 mil só de custo variável. Para eu ter uma receita de 50, eu vou ter que gastar 15 mil. Então, para eu ter uma receita maior, o meu custo vai ser maior. Para eu ter uma receita menor, meu custo vai ser menor. E de despesas, que é o custo, né, aqui entra como custo fixo, 7 mil e o Prolabore, que é os 8 mil. Até eu usei o exemplo lá da estrutura da pessoa física. E aí, a continha é essa. Então, tem a receita, tira o custo variável, tira o custo fixo e o Prolabore. Às vezes, na despesa, o pessoal coloca junto. Eu gosto, no pequeno negócio, de deixar isso bem escrachado, o Prolabore da pessoa, né, o salário do dono. E aí tem o resultado aqui, de lucro ou prejuízo, né? E aí, sobrou dinheiro na conta, o que eu faço? Opa! A Siri acionou aqui. Veja. Ok, Siri. E então aqui o saldo, né? Esse saldo é para cobrir despesa do próximo mês, então às vezes a gente recebe e paga a conta depois, então tem que tomar muito cuidado. Esse é o dinheiro do famoso capital de giro, né? A empresa ela tem que ter um dinheirinho lá para pagar as contas. Então às vezes você tá com o saldo positivo, mas tem contas para pagar daqui a uns dias, né? Então tem que tomar muito cuidado. Se não é para pagar conta, a empresa tá com a reserva financeira. Se tá com a reserva financeira, faz a retirada de lucro, tá? É interessante que, é isso que eu me aconselho para os meus clientes, né? Que eles tenham o Prolabore mensal, até para a nossa vida pessoal não ser desses altos e baixos. E a retirada de lucro, você deixar para fazer de 3 em 3 meses. Então, você consegue analisar se com aquele dinheiro que está na conta, né, que é o lucro do negócio, se você usa ele para reinvestir, ou se você realmente já reinvestiu uma parte e quer pegar como retirada de lucro. Então fica mais saudável, até para nossa sanidade mental, sabe, gente? Então é uma boa prática aí para pequenos negócios, é você fazer essa retirada de lucro de 3 em 3 meses, definir um Prolabore bacana, né? E aí você ir trabalhando com esses valores. Então você viu que o seu negócio não está rentável, você focar, mas sempre pensando nessa estrutura. Bom, galera, espero que tenha clareado muitas ideias aí, que vocês tenham aprendido. E qualquer dúvida, eu tô à disposição, tá bom? Muito sucesso para vocês, boa sorte. Bora trabalhar.